Fala, turma, beleza? Esses dias eu postei aí uma foto, um print de um dashboard aí, agora eu vou explicar para vocês aí o que que a gente fez, qual o trabalho que a gente fez nessa empresa, de maneira bem simples e objetiva. A gente começou a mensurar o setup dessa empresa. Peça boa, peça boa. É uma indústria de injeção de plástico. O que que a gente tem aqui? Total de horas de setup no ano de 2025 foram aproximadamente 462 horas de máquina parada, de troca de produto, troca de setup, troca de molde ou matéria-prima. Um total de custo, né? Essa empresa vende mais ou menos, o custo hora máquina R$ 100 e R$ 46.000 em setup, né? O custo dessa minha operação, dessa minha atividade. Tempo médio da semana, 41 minutos. Tempo médio do mês, 40 minutos. O que que a gente gosta de fazer aqui? A gente sempre gosta de mensurar semana a semana para avaliar e fazer uma reunião com o pessoal. A gente traz um responsável por cada área, um da produção, qualidade e logística, para avaliar os indicadores que a gente tem. Tem indicador de manutenção, de qualidade, e com isso a gente consegue identificar alguns problemas ali e também traçar alguns planos de ações. E colocar aos poucos essa cultura dos indicadores e essa cultura de melhoria contínua nos processos, né? É uma empresa pequena que tem 20 funcionários, aproximadamente 12 máquinas. Então, assim, se a gente conseguir colocar essa cultura para os operadores ali, para quem trabalha no dia a dia, para a liderança, a gente consegue colher muitos benefícios aí. A gente consegue medir aqui, ó, o tempo médio de setup nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. A gente deu uma descolada em abril, mas a gente entendeu por quê. Porque teve uma falta de um colaborador, a gente conseguiu ajustar, então estamos voltando aí para a nossa meta, que é 40 minutos aí. Custo médio do setup, então lá em 2023, quando a gente começou a medir, meu tempo médio de setup era 62 minutos. Hoje a gente está com um tempo médio aí de setup de 40 minutos, né, em 2025, no acumulado de 2025. Teve uma redução de aproximadamente 22 minutos no tempo médio de setup. E relacionando a custo, né, no custo de setup, sendo que uma empresa vende a hora a máquina ali R$ 100, estava em 62, R$ 103. Hoje a gente está com esse custo aí aproximadamente em R$ 67. A gente conseguiu descer junto com o meu tempo médio de setup. Aqui tem um comparativo do mesmo período do ano passado, de maio do ano passado, né? Tanto a quantidade, o valor do meu setup, o custo desse meu setup aí, e o tempo médio que eu consegui baixar. Aqui a gente distribuiu em dois tipos de setup, setup 1 e setup 2. O tipo de setup, a gente tem um setup 1 aí que é aproximadamente 31 a 32 minutos. É um setup mais rápido, que é um setup só de molde. Então ele se torna mais rápido para a gente fazer. E a gente tem o setup tipo 2, que é molde e matéria-prima. Então, dependendo do material que eu vou entrar nessa minha produção, eu preciso de mais tempo para sair peça boa. E lembrando, setup é peça boa, peça boa. Então, com isso, a gente consegue ajustar com o PCP. Eu sempre falo que o setup ele começa lá no PCP, na programação de produção. Se o PCP começar a colocar vários tipos de matéria-prima, um na sequência do outro, vai arrebentar a produção. A ideia é trocar uma matéria-prima e otimizar melhor, sequenciar melhor as produções ali para você ter o mínimo possível de troca de material. Assim você consegue ter um setup mais eficiente, ele vai ser mais rápido e vai ser com mais qualidade também, porque você não tem uma quantidade tão grande de refúgio pós-setup, por conta da contaminação de matéria-prima, falando em injeção de plástico. Aqui a gente tem um tempo total de setup, a gente tem as horas que a gente gasta em cada mês de setup e a quantidade, né? Em janeiro a gente teve 140 setups e utilizamos 94 horas. Em fevereiro, 150 setups, 101 horas. Desses 150 setups, 97 foi de setup 1, que foi só molde, e 53 em setup 2, que foi molde e matéria-prima. Isso eu consigo fazer esse comparativo. A gente tem alguns outros dashboards aqui que a gente consegue ver a máquina que tem mais setup e o setup mais demorado, também o tempo médio de cada máquina, os operadores que realizam esse setup, e também os itens, os top 3 ali, top 4, a gente sempre gosta de tirar de lado e analisar por que esses setups estão demandando mais tempo para serem realizados. E aqui, essa foto, esse dashboard que eu compartilhei semana passada, a gente tem um comparativo aqui, mês a mês, janeiro, fevereiro, março e até maio, que a gente está em 2025 aí, medindo até então. A gente consegue ver a diferença, né, que a gente reduziu o tempo médio e diminuímos as horas também. O ano passado, as horas médias, eu gastava 122 horas em setup por mês, o meu tempo médio. Hoje a gente está com um tempo médio de 90 horas, hein? Quase 30 horas de redução. Se a gente fizer a conta no final do ano, a gente vai aumentar a disponibilidade da empresa 350 horas de disponibilidade. É uma máquina e meia produzindo das 8 às 18. Imagina você na sua empresa, uma máquina a mais, um mês inteiro, das 8 às 18. Quantas horas extras você iria reduzir? Quanto de disponibilidade você consegue aumentar? Quantas manutenções preventivas você consegue fazer nesse tempo? Você consegue
parar uma máquina para fazer a manutenção preventiva, porque você tem disponibilidade para isso. Você consegue antecipar pedido, o cliente está lá apertado, caiu um pedido de paraquedas. Você consegue colocar esse pedido no meio da produção que não vai impactar a sua entrega, porque você tem um setup eficiente e você tem mais disponibilidade também. Quantos projetos novos você pode levantar a mão para o seu comercial e falar: comercial, eu tenho hora disponível, sai no mercado e joga as horas no mercado. Então é interessante a gente avaliar sempre o setup, porque o setup é onde nasce a peça. Se o meu setup for ruim, eu tenho grandes chances aí no meu processo não estar tão estável, ter muitos refugos, peças máquina parada por manutenção de molde. Então, o setup é onde nasce a peça. Fazendo um trabalho legal, um trabalho bacana no setup, eu consigo colher bons frutos aí. A gente sempre fala que a gente tem que plantar e colher, mas a ideia, como a gente viu aqui, né, nessa empresa, que eles abraçaram a ideia, a gente plantou, cultivou e colheu. Então, é um trabalho de médio prazo. A gente começou em 2023, estamos agora em 2025. Agora a gente está colhendo vários frutos aí desse trabalho. Beleza, pessoal? Só passando aí para explicar um pouco desse dashboard que eu coloquei na semana passada, beleza? Se vocês quiserem saber mais sobre alguns indicadores que vocês podem colocar nas suas empresas, estou com dificuldade e tudo mais, é só entrar em contato aí que a gente troca uma ideia e bate um papo, beleza? Valeu!